Olá pessoal, como vamos? Tudo bem? Tudo ótimo? Como estamos? Excelente. Pessoal, a satisfação estar aqui falando com vocês novamente, né, para tratar de um assunto também muito importante, né? Está nas nossas discussões, né, que o ponto são as sociedades personificadas e despersonificadas, né? Aparentemente parece ser um assunto pequeno, né? Mas não é bem assim, certo? Ele possui todo um desdobramento, né? É importante que nós conheçamos, tenhamos contato e possamos ter esse conhecimento, evidentemente, e aí cada um vai aprofundando, logicamente, né? Posteriormente, certo? Onde nós vamos tratar das sociedades personificadas e não personificadas, certo? Gosto sempre de dizer para vocês que nós estamos discutindo as estruturas do direito, as estruturas jurídicas, logicamente, né? São fundamentais nós conhecermos as estruturas para os cursos de graduações, gestor comercial, gestor de recursos humanos, gestor contábil, ciências contábeis, administração, logicamente, né, de fundamental importância. Por quê? Porque, logicamente, que no exercício da profissão de vocês vão necessitar ter estes conhecimentos para a execução com segurança, com propriedade, né, da atividade empresarial, comercial, a qual vocês vão executar, evidentemente, certo? Nós estamos, evidentemente, pontuando de forma bastante significativa, né, neste conteúdo, o ponto que trata das organizações empresariais, certo? Organizações empresariais. Nós já discutimos, né, em um outro ponto sobre essa questão da organização empresarial propriamente dito, mas nós precisamos fazer um pequeno link para então adentrarmos nas sociedades personificadas e despersonificadas, logicamente, né? Logicamente. O que é que nós vamos tratar? Nós vamos tratar, evidentemente, e pontuar e conceituar, certo? Os tipos de sociedades que nós temos, né? Os tipos de sociedades que nós temos. Então, eu preparei um material bacana para vocês, né? E bem elucidativo, evidentemente. Digo que já foi tendo como fontes o Código Civil, o grande Castiglione, né, que está lá na nossa biblioteca virtual, 2014. Algumas fontes como o conub.com.br, o jus.com.br, artigo da Eliane Santos, revista de direito.com, contábeis.com, juridoc.com, normaslegais.com, administradores.com, né, grupoestudio.com.br, classecontábil.com.br, o jurisdeway.org.br. Então, são várias fontes que nos subsidiam, evidentemente, no entendimento dessa nossa discussão, certo? Então, isso é de fundamental importância. Nós estamos tratando, pessoal, do direito de empresa. Isso é um assunto que nós estamos abordando, certo? Eu preciso trazer para vocês algo extremamente importante, né? Que é uma distinção e o que é que rege hoje no nosso ordenamento. Nós temos que fazer dois contrapontos aí, pessoal, e conhecer, que vocês com certeza vão ouvir posteriormente. É a chamada teoria dos atos de comércio e a teoria da empresa, certo? A teoria da empresa. Então, de fundamental importância nós fazermos esse aprofundamento, teoria dos atos de comércio, teoria da empresa, para que a partir daí a gente compreenda como é que funcionava e como é que é hoje a questão empresarial ou as negociatas entre pessoas e entre empresas do âmbito empresarial, logicamente, né, pessoal? E o que era a teoria dos atos de comércio? Nós sabemos que em 2002 foi evidentemente instituído um novo ordenamento jurídico no âmbito do direito privado, que é o Código Civil de 2002. Então, muitas
muitas não, praticamente todas foram revistas as questões voltadas para o direito privado, né? Até 2002, pessoal, nós evidentemente tínhamos um outro ordenamento jurídico, que é um Código Civil de 1916, olha só, de 16, certo? E esse Código de 16, até antes de 2002, ele defendia e pregava a chamada teoria dos atos de comércio, né, que era espelhada no Código Francês de 1807, né, passando a ser objeto do direito comercial, um ponto essencial para ser denominado, evidentemente, negociante. Tá? Eu não quero ainda adentrar no conceito atual para não confundir. Então, quem era que era considerado exercia essa atividade antes de 2002? Era considerado aqueles que exerciam o comércio propriamente dito. Certo? Então, poderia ser troca, poderia ser o que se pregava, o que a predominância, pessoal, a predominância para ser considerado negociador, não quero confundir os termos, para ser considerado negociador, o ponto essencial era ser comerciante, era o comércio. O ponto central era o comércio. O comércio. As negociatas voltadas para o comércio. Então, quem exercia o comércio era, então, considerado esse negociante propriamente dito, isso, evidentemente, tendo por base, espelhado no Código Francês de 1807, né? Era também napoleônica naquela época, logicamente, certo? Então, os atos de comércio, todo ato praticado no âmbito comercial, então as pessoas que faziam assim, era a preponderância da negociata, né? E o que é que aconteceu, então, com o Código Civil de 2002, né? O Código Civil de 2002, né? Essa teoria dos atos de comércio, né? Com essa evolução das práticas comerciais, a dinâmica, né? Já não estava satisfazendo, evidentemente, a cobrir todas as possibilidades de negociação entre pessoas e entre empresas, né? Então, ocorreu uma migração, né, de vários países, logicamente, e o Brasil também, mas só ocorreu em 2002, né? Migrou-se e foi implantado, foi instituído, foi aderido à chamada teoria da empresa, né? A teoria da empresa. Então, a teoria da empresa, pessoal, ela que foi, evidentemente, passou por um processo de evolução, ela aderiu aos moldes, ou seja, nós, em 2002, nós aderimos aos moldes do Código Italiano de 1942, né? Onde a atividade preponderante, né, é a do empresário, né? Ou seja, o Código Italiano de 1942, que defende a teoria da empresa, que foi implantado no Brasil pelo Código Civil de 2002, né, veio regular as atividades do empresário, ou seja, a preponderância passou para o empresário, sendo evidentemente aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, né, sendo, claro, inerente o risco da atividade do lucro. E a teoria da empresa, pessoal, ela está devidamente consolidada no artigo 966 do Código Civil de 2002. Então, de fundamental importância vocês conhecerem, evidentemente, esse entendimento, conhecer que o artigo 966 conceitua o que é empresário e saber que antes de 2002, o que vigorava, evidentemente, era a teoria dos atos de comércio, certo? Que tem como base, evidentemente, o Código Francês de 1807 e a teoria da empresa consolidada pelo Código Italiano de 1942, recepcionada por todos, já havia vários entendimentos, evidentemente, no nosso ordenamento jurídico sobre
a aplicação da teoria da empresa, certo? Então, foi incorporado, então, de forma positiva, ou seja, positivado no direito positivo, conforme consta no artigo 966 do Código Civil de 2002. Então, o artigo 966 do Código Civil de 2002 está disponibilizado também para vocês, todo esse material. Ele diz que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, organizada, logicamente, para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, certo? Então, de fundamental importância isso, ok? Devemos também recapitular para vocês que quem é que pode ser empresário? Nós temos um empresário individual e temos, evidentemente, as sociedades empresárias, ok? Então, nós temos que fazer essas duas distinções, empresários individuais e, evidentemente, sociedades empresárias, certo? Trazendo também para vocês, pessoal, a gente tem que recapitular e compreender quando é que nós temos a possibilidade da personalidade jurídica, né? Da personalidade jurídica. Quando é que ocorre, evidentemente, a personalidade jurídica? É de fundamental importância nós entender que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Todos nós, a gente vem discutindo muitos direitos e obrigações, né? E na ordem civil isso está bem expresso no artigo 1º do Código Civil, né? E claro que começa essa existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no registro, pessoal, certo? É claro que precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, né? E deve ser averbado esse registro com todas essas alterações, porque por onde passar, por ter, né, todas as alterações que tiver no ato constitutivo. Então, a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado ocorre com a inscrição do ato constitutivo, pessoal. Logicamente, isso está também lá no artigo 45 do Código Civil, certo? E devemos entender também, né, que adquire-se essa personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Então, a personalidade jurídica ela é adquirida com a inscrição. E onde ocorre essa inscrição? Né? Isso que eu falei para vocês está no 985 do Código Civil. E onde ocorre a inscrição? O empresário e a sociedade empresária, pessoal, vincula-se ao registro público de pessoas mercantis a cargo das juntas comerciais, pessoal. E a sociedade simples no registro civil das pessoas jurídicas, né? Devendo, evidentemente, obedecer todas as regras estabelecidas no Código Civil, né? Claro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária, logicamente que poderá e deverá ocorrer o seu registro junto às juntas comerciais. Calma. Mas como assim, pessoal? Como assim? Né? Como assim, professor? Ora, pessoal, o tipo de empresa, de sociedade que tu queres criar é que vai direcionar. Calma, não precisamos ficarmos perdidos. O tipo de sociedade vai, evidentemente, direcionar para onde, porque o Código Civil ele traz de forma bem enumerativa, né, os requisitos de cada um, evidentemente, e como você deve empreender para criar a sociedade, né? Mas como assim? E qual é o melhor tipo de sociedade? Pessoal, depende do tipo. Você quer ter sócio? Quero. Como é que você quer essa participação dos sócios na sua organização? Qual é o poder econômico? Qual é o capital que esses sócios possuem? A partir daí você pode direcionar o tipo de sociedade empresarial. Você não quer ter sociedade? Ok, então você pode ter o MEI, ser empresário individual, ou constituir uma empresa denominada EIRELI. Nós vamos ver já. Tá? Então depende, pessoal, depende. O que é que você quer? Certo? Qual o capital que você tem?
certo? A partir daí é que você, evidentemente, vai direcionar, pessoal. A partir daí é que você vai, evidentemente, direcionar, certo? Então, o empresário e a sociedade empresária vincula-se ao registro público de empresa mercantis, que são as juntas comerciais, está no artigo 1150 do Código Civil. E a sociedade simples, no registro civil das pessoas jurídicas, cartório de registro de imóveis, pessoal. Então, isso é de fundamental importância para a nossa compreensão, certo? Logicamente, nós estamos falando da personalidade jurídica e adquire-se uma sociedade a personalidade jurídica com inscrição, pessoal, certo? Isso é de fundamental importância. Nós vimos também, em um determinado ponto, discutimos a questão das sociedades. O que é uma sociedade, né? É uma união de duas ou mais pessoas que pretendem, que têm, evidentemente, interesses, objetivos comuns, logicamente, têm interesses, têm objetivos comuns, e querem, evidentemente, empreender, querem transformar a sociedade, querem, evidentemente, transformar um patrimônio e crescer, evidentemente, certo? E isso está lá no artigo, evidentemente, 981 do Código Civil, quando fala que celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados, pessoal. O artigo 981 ele é bem claro. Então, as pessoas que se obrigam a contribuir entre si, né, com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica e a partilha, evidentemente, certo, entre si dos lucros, eles constituem, evidentemente, uma sociedade empresária, pessoal. Isso é fundamental. Uma sociedade em si, seja qual for, certo? O que nós precisamos, e eu trouxe para vocês, está lá no nosso material de forma bem clara, certo? Para que não tenhamos dúvidas, tá? Para que não tenhamos dúvidas, tem lá a legislação, tá tudo bem bacaninha, pessoal. Bem bacaninha, tá? As sociedades, os tipos de sociedade, pessoal, elas estão do artigo 986 até o artigo 1123, logicamente que aí nesse período, nesse meio, nós temos duas possibilidades que tratam de liquidação da sociedade e da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão da sociedade. Então nós podemos dizer que, em gerais, é do artigo 986 até o artigo 1093, porque logo em seguida ocorrem algumas possibilidades de sociedades coligadas e também algumas sociedades dependentes de autorização. Vou mostrar também para vocês quais são as principais sociedades que são criadas no país, né? Quais são as possíveis mais comuns sociedades criadas no país. Então, isso é de fundamental importância para a nossa compreensão também, certo, pessoal? Então, eu trouxe para vocês de forma bem clara, pessoal, e dividi isso, e está lá no material, as sociedades não personificadas, que são duas. Quais são? Sociedade em comum e sociedade em conta de participação, certo? E trouxe numa tabela, aí eu tenho o artigo e logo em seguida com fundamentação em autores, logicamente, o que é e os pontos principais deste tipo de sociedade, bem bacaninha, certo? Nós fizemos ontem. Logo em seguida eu trago na tabela a sociedade personificada. Quais são elas? Sociedade simples, aí temos para cada um artigo e a sua conceituação e seus pontos principais. Sociedade personificada, sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações, sociedade cooperativa.
mais à frente, ele vem tratando das sociedades coligadas, como é que é possível ocorrer uma coligação de sociedades, certo? Em seguida, a gente traz a liquidação da sociedade, a sua fundamentação e o que é quando encerram as atividades de uma sociedade. Logo em seguida, nós temos da transformação, da incorporação, da fusão e da cisão das sociedades, a fundamentação e como isso ocorre, a união de empresas, a criação de novas empresas, certo? Logo em seguida, nós temos das sociedades dependentes de autorização. Algumas sociedades nacionais precisam de autorização para funcionamento, precisam de uma autorização de algum órgão público e por aí vai. As sociedades estrangeiras, para funcionarem aqui no Brasil, também precisam de autorização do governo federal. Então, isso também está previsto, certo, pessoal? Logo em seguida, pessoal, eu trago para você, você não quer criar, para vocês, você não quer criar, não quer ter sócios. Então, existem as seguintes opções, pessoal. Existe o MEI, existe o empresário individual e existe, evidentemente, a empresa individual de responsabilidade limitada, chamada EIRELI, ou EIRELI, tá? Que foi, evidentemente, instituída e incluída pelo artigo 980, a letra A do Código Civil de 2002, que foi introduzida, certo, pessoal? Então, a gente fez toda uma divisão para nós compreendermos, pessoal, para nós compreendermos. E aí, pessoal, sobre esse nosso conteúdo de hoje, vem o que é o nosso conteúdo? Sociedade não personificada e sociedade personificada. Falei agora há pouco, pessoal, no início da nossa discussão, quando é que nós conseguimos ou obtemos a personalidade jurídica. Isso mesmo, pessoal, que vocês estão pensando. Nós obtemos a personalidade jurídica, nós adquirimos a personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio, ou junta comercial, sociedades empresariais, ou sociedade simples no registro civil das pessoas jurídicas, certo? Já falamos isso. Ora, meus amigos e minhas amigas, se nós temos um capítulo específico, um subtítulo específico, com capítulos que diz sociedade não personificada, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que estas sociedades não possuem registros efetivos nem sua inscrição devidamente nos órgãos ou público ou de civil. Isso mesmo. Sociedade não personificadas é uma sociedade que não possui o seu registro ainda. Ora, pessoal, e como é possível? Gente, olha só, pessoal. Olha só como a lei é fantástica. Ora, eu criei uma sociedade, seja lá o que for, uma empresa. O que é comum no país? Digam-nos. Quando se cria uma empresa ou um negócio, a pessoa começa a trabalhar, pessoal. A pessoa começa a executar suas atividades empresariais. Até o registro, isto não pode ficar desamparado pela legislação. Nós temos que resguardar direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Direitos e obrigações. Então, nós temos a primeira possibilidade, pessoal, conforme vocês podem também acompanhar no nosso material, que é a denominada sociedade em comum, né? E o que é essa sociedade em comum? É uma sociedade empresária de fato ou irregular que não está juridicamente constituída, sendo, portanto, uma sociedade não personificada e que não pode ser considerada uma pessoa jurídica ainda, a não ser que ela registre, ela se enquadra em um dos tipos de sociedade, né? Então, a sociedade, evidentemente, que não tem registro, pessoal, ou que perderam esse registro
porque esse foi feito de forma errada, são chamadas de sociedades despersonificadas, pessoal. E que tem como maior expoente as sociedades em comum, ou sociedade regular, certo, pessoal? E isso está regulado, evidentemente, no nosso Código Código Civil, pessoal, certo? Ao contrário, é claro, do que muitos pensam, o registro não é elemento, pessoal, para a constituição da sociedade, mas sim para o nascimento da pessoa jurídica, nos termos que tem lá dizendo no artigo 45 do Código Civil. Que o que é que determina o artigo 45? Começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, pessoal. E, é claro, averbando-se no registro competente. Então, pessoal, essa sociedade em comum são aquelas que funcionam no desempenho de suas atividades negociais, sem, contudo, terem organização nos moldes legais, né, significando o não arquivamento dos atos constitutivos, logicamente, nos órgãos competentes, públicos ou de direito civil privado, pessoal. Então, esta é a sociedade em comum, para a gente entender que ela existe e é possível quando não temos esse registro, evidentemente, devidamente consolidado, pessoal. Logicamente. O próximo tipo de sociedade não personificada, pessoal, é uma chamada sociedade em conta de participação. Está lá no 991. E o que é essa sociedade em conta de participação? Ela também é não personificada. Ela é formada por dois tipos de sócio, pessoal. Dois tipos de sócio. Um chamado sócio ostensivo, que pode ser um tipo de sociedade, como a sociedade limitada. E temos um outro sócio chamado oculto, ou participante, ou investidor, que não quer aparecer, ele é oculto. Então, essa sociedade em conta de participação, pessoal, é uma alternativa para a captação de recursos de crédito, né, e de investimento, né, sendo de responsabilidade civil, né, pelos negócios jurídicos, evidentemente, de exclusividade do sócio que vai aparecer. Ele é ostensivo, ou seja, ele aparece, está à frente. Ostensivo, aparece a cara, né? Logicamente, né? Então, este que está à frente, ele tem uma responsabilidade ilimitada pelas obrigações assumidas, pessoal, em nome pelo desenvolvimento do empreendimento, certo? Enquanto que o sócio oculto apenas participa dos resultados financeiros, logicamente, pessoal. Certo? Então, é uma sociedade bastante interessante, né, para investidores. Devemos ter, com toda certeza, muitos tipos de sociedade em conta de participação, logicamente. Né? Hoje em dia já há uma obrigatoriedade para ter um CNPJ, claro, mas o ponto central desse tipo de sociedade é a ostensividade e um oculto, certo? Então, é uma sociedade, em tese, não personificada, pessoal, não personificada. Então, é muito interessante, pessoal, nós compreendermos esses dois tipos de sociedade, não personificada e agora, claro, as sociedades personificadas. E o que são as sociedades personificadas, caríssimos e caríssimas? Claro, é isso mesmo. Conforme está lá no artigo 985 do Código Civil, que nós já vimos, a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio, na forma da lei, dos seus atos que são constitutivos, ou seja, do seu estatuto, daquilo que foi constituído, né? Como eu já disse para vocês, os tipos de sociedades que estão devidamente constituídas, nós temos a sociedade simples, pessoal, né? Que também também chamada de não empresária, logicamente, ela é simples. É um negócio jurídico celebrado entre pessoas com o objetivo de exercer uma atividade econômica, que não seja comercial ou empresária, né? Trata-se de uma forma mais simples de constituição de sociedade, pessoal, certo? O contrato, nesse caso, pode ser público ou particular, pessoal, certo? Como assim particular? Logicamente, pode ser registrado no registro civil, certo? Então, são sociedades, pessoal, formadas para prestar serviço, por exemplo, de base intelectual,
ou de atendimento, como por exemplo os contadores, os advogados, os engenheiros, né, e outros. Ou seja, prestam serviços, pessoal, que têm produtos originados na sua experiência. Notadamente, nós temos aí os casos dos profissionais liberais, pessoal, que constituem esse tipo de sociedade. Sociedade simples, é a denominada sociedade simples. No artigo 986, vocês vão depois fazer uma leitura de todo esse capítulo, traz de fora todas as particularidades voltadas para esse tipo de sociedade, pessoal, certo? O próximo tipo de sociedade, pessoal, é a denominada sociedade em nome coletivo. Como assim sociedade em nome coletivo? Né? Ele está regido, evidentemente, pelo Código Civil dos artigos 1039 a 1044. Essa sociedade em nome coletivo, pessoal, são sociedades constituídas somente por pessoas físicas, respondendo por todos os sócios. Todos os sócios respondem de forma solidária. Como assim? Todos respondem na mesma proporção. E respondem de forma ilimitada, pessoal. Ou seja, ilimitada, o que é uma responsabilidade ilimitada? É que o patrimônio da empresa e o seu patrimônio pessoal responde por todas as responsabilidades, os direitos e obrigações da empresa, né? Então, todas as obrigações sociais respondem de forma ilimitadamente. Nesse tipo de sociedade, pessoal, os sócios, por ocasião, claro, do ato constitutivo, ou estão por unânime convenção, logicamente, ou por unânime convenção, poderão limitar entre si a responsabilidade de cada um. Essa responsabilidade ilimitada pode ser restringida ou reduzida no contrato, no ato constitutivo, ou seja, no estatuto da constituição dessa sociedade. Então, é possível termos esta sociedade em nome coletivo, é um tipo de sociedade, certo? Que tem por foco a constituição somente por pessoas físicas, né? Porém, as suas responsabilidades é que vão dizer como vai ser. Então, pessoal, qual tipo de sociedade eu quero criar? Eu não quero sócio, já falei, MEI, empresário individual, que pode ser a microempresa ou empresa de pequeno porte, EIRELI, ou eu quero ter sócio. Aí, que tipo de sócio você quer? Qual o poder econômico? Qual o tipo de participação que eles vão ter na sua sociedade? O que é que você quer empreender? Aí você vai escolher o tipo de sociedade. Este é um tipo deles, né? O próximo tipo de sociedade, pessoal, é a chamada sociedade em comandita simples. O que é uma sociedade em comandita simples, né? Está regido também pelo Código Civil do artigo 1045 a 1051, né? E neste tipo de sociedade, pessoal, tomam parte sócios de duas categorias. Temos nesse tipo de sociedade, pessoal, duas categorias de sócio. O chamado sócio comanditado e o sócio comanditário. Quem é o sócio comanditado? São as pessoas físicas responsáveis, solidária, ou seja, entre todos, e ilimitadamente, patrimônio da empresa e patrimônio pessoal, pelas obrigações sociais da empresa. Nesse tipo de sociedade, comandita simples, temos dois tipos de sócio: sócio comanditado e sócio comanditário. Comanditado, pessoas físicas respondem entre si de forma solidária, ou seja, igual entre eles todos, e o patrimônio da empresa e o pessoal vai responder ilimitadamente pelas obrigações da empresa. E temos o sócio chamado comanditário, que estão obrigados somente pelo valor de sua cota que subscreveu. O que é uma cota subscrita? Quero criar uma empresa, todos são 5 sócios, 50 mil reais. Então o meu capital que eu subscrevi foi de 50 mil reais. Então eu sou sócio comanditário, eu só respondo pelos 50 mil reais. Se ocorrer alguma situação de obrigações, somente eu vou responder pelos 50 mil que eu coloquei na sociedade, né? Então essa característica peculiar desse tipo de sociedade
É exatamente isso, que o sócio comanditário pode praticar, ou melhor, o sócio comanditário não pratica nenhum ato de gestão, nem tem seu nome social na organização, certo? Ao contrário do sócio comanditado, pode ser constituído, evidentemente, por procurador, também, evidentemente, certo? Mas ele responde de forma solidária e ilimitadamente. Então, é um tipo de sociedade interessante, porém tem essas particularidades. Sociedade em comandita simples, sócio comanditado e sócio comanditário, ok? O próximo tipo de sociedade, pessoal, é a chamada sociedade limitada. Também está lá no nosso material, sociedade limitada, certo? Está previsto no artigo 1052 e seguintes, né? Esse tipo de sociedade, a empresa é constituída por no mínimo 2 sócios, com atividade industrial ou comercial, olha aí, industrial ou comercial, podem, evidentemente, explorar de forma acumulada também a atividade de prestação de serviço. As cotas subscritas, os valores subscritos, representam a participação de cada sócio no capital da empresa, que terão, evidentemente, responsabilidade proporcional a esse capital. Ou seja, na sociedade limitada, a chamada LTDA, as cotas sobre 5 sócios, 50 mil reais, 50, 50, 50, 50, 50. Então, a responsabilidade dela é limitada ao capital subscrito. Ok? Esta é a regra. No entanto, por suposto, sem embargo, é importante nós aprofundarmos que, caso ocorra uma gestão fraudulenta, temerária, uma gestão que fique provado que os seus gestores cometeram vários crimes, várias fraudes, e que levou à quebra da empresa, da sociedade, é possível a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Você desconsidera essa personalidade jurídica que eu falei agora para vocês, de limitação ao capital subscrito, para que o patrimônio pessoal venha cobrir as obrigações sociais da organização. Esta é a exceção à regra. Também se aplica a todas as outras organizações empresariais. Se tivermos, estou falando evidentemente juridicamente, se tivermos uma gestão temerária ou fraudulenta, etc., que esteja provado que evidentemente foram os responsáveis pela quebra da organização, automaticamente isto vai levar a essa desconsideração da pessoa jurídica, certo, pessoal? Ok? Então, continuando, o próximo tipo de sociedade, pessoal, é a chamada sociedade em comandita por ações. E o que é? Está lá também, sociedade em comandita por ações. E o que é esse tipo de sociedade, pessoal? A sociedade em comandita por ações é um tipo de sociedade que tem seu capital dividido em ações. Isso, em ações, comandita por ações, em ações. Rege-se pelas normas da sociedade anônima. Tem uma lei específica das sociedades anônimas, vamos já tratar dela. E rege também a comandita por ações, certo? Na qual, pessoal, somente o acionista tem a qualidade para administrar e, como diretor, responde subsidiária forma. Ou seja, o que é uma responsabilidade subsidiária? Ou seja, ela é em segundo plano, por exemplo, e ilimitadamente pelas obrigações. Ou seja, o acionista que administra esse tipo de sociedade em comandita por ações, como diretor, ele responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações, certo? Os diretores são nomeados no ato constitutivo que criou a sociedade, não há limitação de tempo e somente poderão ser destituídos por deliberação dos acionistas, pessoal, que representem no mínimo 2/3 do capital social, né? É importante observar, pessoal, com relação ao estabelecido, que a pessoa física que individualmente exerce profissão que explorem atividades de prestação de serviço, há essa relação
com eles, né? Está vinculado, evidentemente, a esse tipo de responsabilidade. Se ele exerce, evidentemente, essa prestação de serviço, né, cabe essa observação com relação ao autônomo estabelecido, que é a pessoa física que individualmente vai exercer profissões que explorem a atividade de prestação de serviço. Então, ele sendo, evidentemente, gestor dessa organização, claro que, sendo diretor, logicamente, ele vai responder de forma ilimitada pelas obrigações sociais, pessoal. Então, o respectivo registro ele é feito na prefeitura do município onde o interessado reside, né, podendo emitir recibo próprio, nota fiscal, tributária, etc. Pronto, certo? Então, pessoal, esse tipo de sociedade em comandita por ações, é importante destacar que está lá no artigo 1090, né? O artigo 1090, ele trata nos seguintes termos: 1090, só um momento, 1090, ele diz o seguinte: a sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes, né? Então, só o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, vai responder subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade, né? Então, se houver mais de um diretor, é isso que eu gostaria de dizer quando eu falei da questão de um autônomo. Se houver mais de um diretor, eles serão, evidentemente, solidariamente responsáveis, né, pelas organizações, depois de esgotados, evidentemente, os bens sociais, em um possível fechamento da empresa, né? Então, os diretores são nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitações de tempo, certo? Os diretores destituídos ou exonerados continuam durante 2 anos responsáveis pelas obrigações sociais dessa empresa, né? Então, a Assembleia Geral ela não pode, sem o consentimento dos diretores, mudar o objeto essencial da sociedade, né? Isso é de fundamental importância, certo? Mas é um tipo de sociedade, né, denominada de comandita por ações, que é regido, evidentemente, pelo Código Civil e, logicamente, pela lei das sociedades anônimas. Ok, pessoal? O próximo tipo de sociedade, pessoal, é a chamada sociedade cooperativa. Esse tipo de sociedade cooperativa está regida lá no artigo 1093 do Código Civil, certo? Assim como a sociedade anônima tem uma lei específica, é importante a gente destacar que a sociedade cooperativa tem também uma lei específica, uma lei especial, que é a Lei 5.764 de 1971. Ou seja, para se criar uma sociedade cooperativa, deve-se observar os requisitos do Código Civil 1093 e também o que diz a Lei 5.764 de 1971. Né? Logicamente, por se tratar, claro, de uma sociedade, de uma matéria de direito de empresa, o Código Civil faz essa referência às cooperativas no artigo que eu falei para vocês, do 1093 ao 1096, sem, evidentemente, esgotar todos os procedimentos relativos, já que tem uma lei específica que trata da sociedade cooperativa, né? Essa legislação especial, que é a Lei 5.764 de 71, estabelece que celebram um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que, de forma conjuntas, recíproca, se obrigam a contribuir, claro, com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, né, de proveito, claro, de comum dos membros dessa sociedade cooperativa, de natureza civil, certo? E sem o objetivo de lucro, pessoal, sem o objetivo de lucro, né? Portanto, as cooperativas são sociedades de pessoas, pessoal,
conforme natureza jurídica própria, de natureza civil, não sujeitam à falência, né, são constituídas para prestar serviços aos associados, né, distinguindo-se, claro, das demais sociedades e possuindo características peculiares. Se a gente observar os parágrafos 3º e 4º da Lei 5.774 de 71, ele traz exatamente essas condições, né? Claro que a sociedade cooperativa ela pode adotar por objeto qualquer gênero de serviço, né, operação ou atividade, né? No entanto, independente desse objeto, né, pessoal, de acordo com o Código Civil, serão sempre consideradas sociedades simples, pessoal. Serão sempre consideradas sociedades simples. E sobre a sociedade simples, o que é uma particularidade sobre as sociedades simples, pessoal? Onde é que é inscrito para criar a personalidade jurídica de uma sociedade simples? Isso mesmo, no registro civil das pessoas jurídicas, nos cartórios de registro de imóveis, pessoal. Não serão registradas na junta comercial, certo? Isso tudo, evidentemente, conforme demanda o artigo 982 parágrafo do artigo 982 do Código Civil, que ele é bem específico, que trata que esse tipo de sociedade deve ser registrada no registro civil, certo? Por ser uma sociedade simples, certo, pessoal? O próximo tipo de sociedade, pessoal, ou a próxima condição, né, é a possibilidade de termos mais de um destes tipos de sociedades coligadas. Isso, coligadas, uma junto à outra para executar uma atividade em comum. Também é possível. Ou para uma determinada atividade em comum. Então, isso está lá no artigo 1097, que diz que as coligadas, a coligação dessas sociedades, né, consideram-se coligadas estas sociedades, que em sua relação de capital, né, podem ser ou são controladas, filiadas ou de simples participação. Então, as sociedades do artigo 1097, que diz: consideram-se coligadas as sociedades que, em sua relação de capital, pessoal, são controladas, filiadas ou de simples participação na forma dos artigos, né? E quando é que uma sociedade é controlada, pessoal? Uma sociedade é controlada quando o capital, né, é a sociedade de cujo capital, pessoal, outra sociedade possua a maioria dos votos, ou a maioria das deliberações das cotas, ou tem o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, essa controla a outra. Então, tem mais 50% mais um, por exemplo, das ações da outra empresa. Certo? Então, essa segunda sociedade está em poder de uma primeira sociedade, mediante as ações, possui mais ações, né? E diz-se uma sociedade, pessoal, coligada ou filiada, né, aquela sociedade cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra sem controlá-la, pessoal. Então, nós temos uma sociedade coligada ou filiada, quando a sociedade de cujo capital a outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra sem controlada, né? É de simples, claro, participação a sociedade de cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital com direito de voto. Então, pessoal, estas são as condições para a chamada sociedade coligada, né, que está lá previsto no Código Civil do artigo 1097 em diante, né? Certo, pessoal? Quando é que pode ocorrer a liquidação da sociedade, pessoal? Quando é que uma sociedade pode encerrar o seu funcionamento, né? Então, assim, primeiro tem que ocorrer a dissolução da sociedade, para que depois de dissolvida societariamente, possa ocorrer a liquidação. A liquidação, pessoal, está lá, evidentemente, do artigo 1102 e seguintes do Código Civil, certo? Então, tão logo a sociedade ela é dissolvida, ou seja, encerrada, e aí vamos ver as condições,
entra em liquidação, né? E o que é a liquidação? É a realização de um conjunto de ações destinadas à realização do ativo e do pagamento do passivo, pessoal. Que vocês estão vendo, evidentemente, com certeza, em contabilidade. E destinação desse saldo que houver, mediante a partilha, aos sócios, logicamente. E, claro, o pagamento dos credores, que é o passivo, né? Então, a liquidação antecede a extinção da sociedade, né? Antecede a liquidação, depois de liquidada que vem a extinção da sociedade, né? Então, quais são as formas de dissolução da sociedade, pessoal? Quais são as formas de dissolução da sociedade? A dissolução societária, ela pode ser parcial ou total, né? Então, só fazendo esse aporte aí, né, pessoal? Isso é fundamental importância. Logicamente que a liquidação, ela antecede a extinção da sociedade. Então, dissolvida a sociedade, logicamente, vai ter a liquidação. Quando eu falo dissolver a sociedade, é o seguinte: as pessoas não querem mais manter a sociedade. Então, antes de dar baixa, é isso que eu quis dizer, antes de dar baixa, você tem que fazer a liquidação, ou seja, ativo e passivo zerar. Ok? Por isso que antecede. Quando eu disse que temos que ter a dissolução para a liquidação, é no sentido de que eu não quero mais manter a minha sociedade. Mas quais são as formas de dissolução da sociedade? Então, a dissolução societária, ela pode ser parcial ou total, tá? Então, a parcial, a personalidade jurídica da sociedade existe para a continuidade das atividades, né, com a obtenção de benefício, com a finalidade de obtenção de benefício, após a saída de um ou mais sócios, certo? Enquanto que na segunda, né, a dissolução total, não, né? Por exemplo, quando é que ocorre uma dissolução parcial? Vai sair alguns sócios, então tem que fazer, evidentemente, uma dissolução parcial, e as possíveis direitos e deveres, né? Haver a questão de uma liquidação voltada para as obrigações da sociedade, voltada para o capital que foi subscrito, evidentemente, lucros, etc. E aí continua. A outra não. A dissolução total, ela encerra tudo, né? Então a personalidade jurídica, ela é mantida na dissolução total, ou seja, no encerramento total da empresa, da sociedade. Essa personalidade jurídica é mantida, né, para que seja liquidada. Depois que ocorrer a liquidação, o pagamento das dívidas, né, liquidando as dívidas, pagos os credores, o restante dos bens serão repartidos, claro, entre os sócios, segundo sua participação societária, proporcionalmente à sua participação societária. Então, a liquidação da sociedade está prevista do artigo 1102 e seguinte, logicamente, pessoal, e ela decorre de duas possibilidades, claro: dissolução da sociedade parcial ou total. Parcial, um, dois ou três sócios querem sair, e aí vão querer tirar o seu patrimônio da sociedade, então tem uma liquidação para ter os créditos e débitos, e aí então sai. A dissolução total, permanece a pessoa jurídica até a liquidação, ou seja, o encerramento de todas as atividades, pagando os credores e devedores, evidentemente os funcionários, logicamente, e por aí vai, certo? Essa é a chamada liquidação da sociedade. O próximo ponto, pessoal, que está também, e é importante trazer para vocês, é a chamada da possibilidade de transformação, incorporação, fusão da sociedade. Isso está lá previsto do artigo 1113, né? Quando é que ocorre uma transformação? É quando a sociedade muda, altera ou modifica o seu tipo de sociedade, transformou num outro tipo de sociedade. Então, delimitada para a sociedade anônima, então ocorre a transformação, por exemplo, logicamente. O que é incorporação? Isso mesmo, incorpora. É uma operação societária, né, de sociedade, por meio da qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras, pessoal. Por outras. O que é a fusão? A fusão, né, as sociedades fusionárias se extinguem para dar lugar à formação de uma nova sociedade com personalidade jurídica distinta. Daí distinta das que foram
extintas, pessoal, certo? Então, funde e aí cria-se forma-se uma nova sociedade, né? Então isso é muito importante, forma-se uma nova sociedade com personalidade jurídica distinta, né? E o que é a cisão? A cisão, pessoal, é a operação pelo qual, lógico, a companhia ela transfere parcela do seu patrimônio para ao menos uma sociedade, certo? Extinguindo total ou parcialmente a organização cedida. Você separa a sociedade. Possibilidade de você separar a sociedade. Isso está lá previsto no artigo 1113, também do Código Civil, certo? E ele traz todas as condições, todas as possibilidades. Por exemplo, na transformação, independe da dissolução ou liquidação da sociedade, certo? Independe da dissolução ou transformação da sociedade, né? A fusão, a diferença com a fusão, ela determina a extinção da sociedade que se une para formar uma nova. Então nós temos uma grande diferença entre a transformação e a fusão, é isso, né? A transformação, ela independe da dissolução ou liquidação da sociedade, enquanto que a fusão, ela determina a extinção da sociedade, pessoal. Isso é de fundamental importância compreendermos essa distinção bastante particular, certo? Isso, evidentemente, que está tudo previsto, os requisitos e a possibilidade do artigo 1113 e diante, né? Eu já tinha pontuado bem inicialmente que existem as sociedades, pessoal, que são dependentes de autorização. Então, por exemplo, algumas sociedades nacionais, elas precisam de autorização do poder público para funcionar. E essa previsão está lá no artigo 1123, né? E aí nós temos os órgãos federal, estaduais e municipais que vão, evidentemente, autorizar a abertura ou funcionamento dessa empresa, certo? Claro que se a empresa não abrir no prazo legal, 12 meses, não terá mais validade essa autorização, logicamente, né? Por exemplo, uma empresa autorizada a vender veículo, que passa também a vender produtos que não seja, evidentemente, prevista no seu contrato. Então, não foi autorizada para esse outro tipo de atividade. Então, evidentemente, pode ocorrer ter cassado a sua autorização. Então, existe todo um regramento que tem que ser pedido autorização ao poder público para que ela funcione, evidentemente, né? Então, o poder público tem o chamado poder de polícia, eu já falei também isso, o poder de polícia, poder de gestão, de organização, né? Por exemplo, tem que ter autorização do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, dos órgãos ambientais. Então, são todas autorizações nacionais para o funcionamento de empresa. E as estrangeiras, pessoal, qualquer empresa estrangeira para funcionar no Brasil, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país. Ainda que por estabelecimentos subordinados, né, podendo, todavia, claro, ressalvar os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Elas podem ser acionistas de sociedade anônima. Há entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, já abertura, evidentemente, na legislação. Mas elas precisam de autorização do poder público. Esta é a base, logicamente, né? Então, pessoal, a sociedade empresária, apenas para reforçar, né? A sociedade empresária, a sociedade simples, né? A diferença básica entre elas é o modo como exercem a atividade econômica. Certo? Na sociedade simples, a atividade fim é desenvolvida pelo sócio. Na sociedade empresária, a atividade econômica é organizada e sua finalidade tem como um fim totalmente empresarial, né? Trouxe aí para vocês também, pessoal, e já tinha pontuado inicialmente, claro, né? Para quem não pretende ter sócio, existem quais opções? Trouxe lá também no nosso material. Você pode criar um MEI, um empresário individual e a chamada IRELI, né? Certo? Está lá bastante explicativo. O MEI, né? O microempreendedor individual, o profissional autônomo ou microempresário, né?
ele busca sua atividade legalizada. A legislação, uma lei complementar 128 de 2008, traz, evidentemente, todas essas possibilidades, né? Foi inserido na Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, certo? Então, o MEI, criado efetivamente em 2009, o microempresário individual não pode ter sócio, né? Pode ter no mínimo um funcionário, deve ter uma renda bruta anual de 81 mil, né? Novo limite que entrou em vigor em janeiro de 2018, né? Será enquadrado no Simples Nacional e fica isento dos tributos, ou seja, fica isento dos tributos federais, imposto de renda, PIS, CONFINS, IPI e a contribuição social líquida do lucro líquido, CSLL, certo? Paga apenas o valor fixo mensal, né? Vai depender, evidentemente. Comércio ou indústria, creio que estava ou está em R$ 48,70, né? Porque se for prestação de serviço, creio que está R$ 52,70, R$ 52,00, né? Atividades mistas, comércio ou indústria e serviço, R$ 53,70, né? Isso tem que ver que há algumas atualizações, que vai ser destinado o quê? A Previdência Social, ICMS e ISS. É isso que paga, Previdência Social, ICMS e ISS, né? Essas quantias são atualizadas anualmente, de acordo com o salário mínimo, né? Isso é de fundamental importância. Tem que declarar somente anualmente, pessoal. Logicamente que fazendo um pequeno aporte, você precisa apenas, não vai pagar imposto de renda, tudo bem, mas você deve informar isso anualmente, certo? Quanto foi que foi esse lucro, exatamente para que o governo possa confirmar que você não ultrapassou R$ 81 mil. Isso evidentemente foi de 2018, pode ter atualização anual, certo? Quem é o empresário individual, pessoal? Muitos acham que o empresário individual é o MEI, o microempreendedor individual, né? Não, microempresário, não é isso. O empresário individual, pessoal, essa diferença se diferencia principalmente com relação à restrição da atividade, pessoal, e ao faturamento anual, né? E também ao número de obrigações que decorrem daí, são chamadas obrigações acessórias, né? O empresário individual também é um profissional que trabalha por conta própria, mas seu faturamento anual, pessoal, máximo, pode chegar até R$ 360 mil. Ou seja, ele é considerado, nesse caso, uma microempresa. Ou até 4 milhões e 800 mil reais. Ou seja, nesse caso, ele é considerado uma empresa de pequeno porte. Então, é um empresário individual, certo? E claro, temos aí a novo empate, né, que já foi em 2011, que é a chamada empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, está lá no artigo 980-A do Código Civil. Trata-se de uma sociedade, olha só, pessoal, é uma sociedade de uma pessoa. Isso mesmo, é uma sociedade de uma pessoa. Calma, eu sei do conceito de sociedade, tudo bem, nós sabemos, nós vimos. Permaneçamos com o conceito de sociedade. 2 ou mais pessoas, etc., com fins comuns, blá, 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 ok, já vimos. Mas foi instituído aí, eu não quero ter sócio, mas eu tenho capital e quero ter uma possibilidade de força econômica para empreender mais, mas não quero ter sócio. Então tem lá a chamada empresa individual de responsabilidade limitada, sociedade unipessoal de responsabilidade limitada, foi criada aí pela Lei 12.441 de 2011, que inseriu aí o artigo 980-A do Código Civil, possibilita ao empresário instituir essa empresa unipessoal, com a proteção da responsabilidade limitada. Lembra quando eu falei de limitada quanto ao capital que foi subscrito? Isso mesmo. E a separação do patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio pessoal da pessoa física, tá? Vamos lembrar daquela exceção se eu tiver uma gestão fraudulenta e prejudicar terceiros e credores, ok? Posso ter a quebra da personalidade jurídica, mas são exceções. A regra, logicamente, é que a responsabilidade é limitada e há, evidentemente, a separação do patrimônio da pessoa jurídica com
do patrimônio da pessoa física. Então, a empresa individual de responsabilidade limitada permite a uma pessoa, essa pessoa física, ser titular de todo o capital devidamente integralizado. Claro que tem lá no artigo, está lá no Código Civil, esse capital não poderá ser inferior a 100 vezes o valor do salário mínimo, né, vigente. O capital é a verba que vai garantir ao empreendedor a compra de maquinário inicial, né, do primeiro estoque de mercadoria, né, além do pagamento do primeiro aluguel, e também das despesas de constituição da empresa, né? Então, isso evidentemente são suas obrigações iniciais, né? Aplica-se no que couber as regras da sociedade limitada, logicamente, aplica-se no que couber as regras da sociedade limitada, né? A diferença mais significativa, pessoal, entre o empresário individual e a EIRELI é com relação aos bens pessoais, pessoal. Como empresário individual, o empreendedor poderá responder por possíveis dívidas da empresa, né, com o risco de colocar seu patrimônio como pessoa física. Então, o empresário individual, a responsabilidade é ilimitada. Então, nós temos aí no empresário individual responsabilidade ilimitada, pessoal. Responsabilidade ilimitada. Então, no caso da EIRELI, existe a divisão entre, claro, o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física. Se a EIRELI entra em algum litígio, né, alguma disputa judicial ou falência em tese, isso estaria limitado ao valor do capital da empresa, né? Isso é de fundamental importância, esta compreensão, certo? Essa compreensão. Certo? Abrindo a empresa como empresário individual, não há um mínimo necessário para integralizar como capital social. Então tem essa diferença também. Então, não há um mínimo. Integralizar, já falei, é o dispor do capital financeiro para iniciar o capital social da empresa, do empresário individual. Já para a EIRELI, o empresário deve integralizar no mínimo 100 salários mínimos, né? E claro que em 2019 o valor do salário mínimo seria isso multiplicado por 100, 99.800, e tem que ver a 2020 para poder, evidentemente, multiplicar por 100. Certo? Ao abrir uma empresa, deve-se considerar vários fatores, pessoal, sempre. Como o tipo societário, tipo de enquadramento em determinados casos, regime fiscal, né? Por isso e outros motivos, o ideal é ter sempre, claro, logicamente, o acompanhamento de um contador, pessoal. Olha só aí, um contador especializado, você aí da gestão contábil, é de fundamental importância, né, gestores contábeis. O que é que vai me levar a abrir uma empresa? Deve-se considerar os fatores do qual tipo de sociedade, qual o tipo de enquadramento em determinados casos, qual o regime fiscal, qual o seu poder econômico, quer sócio, quer não quer. Então, o ideal, claro, é procurar um contador especializado que vai orientar, dizer os pontos, as possibilidades, né, que vão, evidentemente, te dar, né? Eu trouxe para vocês aí os principais tipos de sociedade. Quais são os principais tipos de sociedade que a gente encontra no Brasil? Simples, em nome coletivo, limitada e anônima, né? Então, a simples, né, a sociedade simples é a chamada antiga sociedade civil, né? Deve estar registrada e dedicar-se à prestação de serviço. Sociedade em nome coletivo, formada unicamente por pessoas físicas, sendo que os sócios respondem pelas obrigações da sociedade. A limitada, cada sócio tem responsabilidade proporcional ao valor de uma cota, mas todos respondem pela integralização do capital social. E a anônima, capital dividido em ações, e cada sócio acionista é obrigado pelo preço da emissão de sua ação. Seu valor, evidentemente, da ação propriamente dita, certo, pessoal? Então, trouxe aí para vocês em linhas gerais, vamos aprofundar, logicamente, né? Estamos aí à disposição para nós discutirmos mais ainda. Ok, pessoal? É isso aí. Obrigado e tchau.